Oi, turma! Hoje nós vamos ter a aula de ovos de biscoito. É a novidade da Páscoa 2019. Meu nome é Patrícia, a Pati da Patisserie. Eu sou proprietária da Patisserie Confissiere e eu comecei a passar aquilo que eu sei, a ensinar a fazer os meus produtos que são comercializados na Patisserie no fim desse ano. Porque existiam pessoas pedindo para que eu ensinasse a fazer aquilo que elas comiam, provavam e viam no meu Facebook, tá? Então, hoje eu vou ensinar, essa seria a aula da família Patisserie de março, seriam as 4 aulas que eu vou ministrar na família. Mas com os problemas que aconteceram no Facebook, no Instagram e no WhatsApp nesses últimos dias, eu não estou conseguindo ministrar a aula e ela precisa ser dada ainda antes da Páscoa, né? Porque senão, como é que as minhas alunas vão poder produzir? Então, o jeito foi vir para o YouTube. A proposta desse curso é ensinar a fazer o ovo de biscoito. Ovo de biscoito apareceu agora como novidade. Eu criei o meu próprio método para fazer esse ovo. Eu fui atrás, fiz testes e mais testes para conseguir chegar mais próximo àquilo que eu via nas fotos dos ovos de biscoito. E eu vou ensinar isso para vocês hoje, passo a passo, certo? Eu não vou ensinar a massa de biscoito. Massa de biscoito é a massa, o procedimento da massa em si. Eu não vou ensinar para vocês para não prolongar demais essa aula, mas eu vou passar para vocês uma receita que deu muito certo para fazer os ovos, ok? A receita é 380 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de margarina ou manteiga. Gente, com sal, sem sal, margarina, manteiga, isso dá alguma diferença de sabor? Dá uma diferença de sabor, mas nada que seja extremamente comprometedor. Todos ficam gostosos. Vocês podem usar qualquer um, com sal, sem sal, margarina ou manteiga, tá? Aí fica uma escolha de vocês. 140 gramas de açúcar, açúcar refinado, certo? 1 colher de chá de essência de baunilha. A baunilha, eu utilizei a branca, vocês podem utilizar tanto a branca quanto a normal, aquela que é mais escurinha, que é comercializada. Ela não faz diferença para esse tipo de biscoito que nós vamos fazer, porque o biscoito vai ovo. E quando vai ovo, ele já fica amarelo. Se você usar tanto uma quanto a outra, não vai ser problema, ok? Só é problema quando você está fazendo um sequilho, porque o sequilho e a massa é clarinha, então se você utilizar a essência branca, você vai ter uma massa bem branquinha, fica interessante, tá certo? Então, para quem gosta do sabor mais forte, pode utilizar até 1 colher de sopa da essência, tá certo? Pode ser utilizado também zestos de frutas, raspinhas da casca, certo? Tomando muito cuidado, gente. Raspas tem que ser sem nenhum branquinho, não pode chegar no branco. Para as pessoas que não têm muita destreza para fazer essa raspadinha, vocês podem utilizar ele cortadinho, tá? Você tira uma fatia bem fina da casca,
raspa o branco, vem por trás, raspa até tirar todo o branquinho da casca. Aí você corta em tirinhas bem fininhas, leva ao fogo para que dê uma fervida. 2 minutos de fervida você pode descartar a água e utilizar esses restos para saborizar a sua massa, tá certo? Então pode ser de laranja, de limão, de tangerina, fica bem gostoso. 1 colher de sobremesa de zestos de fruta, fica muito gostoso, tá certo? Recapitulando, 385 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de margarina ou manteiga, 140 gramas de açúcar refinado, 1 ovo, 1 colher de chá ou sopa de essência de baunilha e 1 colher de sobremesa de zestos de frutas, ok? Forma de preparo dessa massa é margarina e açúcar, bater até ficar branquinho. Pode ser na batedeira, pode ser à mão, pode ser batedeira. Quem tem batedeira profissional vai utilizar a pá, a raquete, tá? Que é esse batedor aqui, ok? Esse é o batedor para biscoito. Quem não tiver esse tipo de batedeira, pode bater na batedeira normal até a fase que você vai incluir a farinha, ok? Então, vamos bater açúcar e margarina até ficar esbranquiçado. Depois adiciona o ovo, o zesto de fruta e a essência de baunilha e bate até ficar um creminho. Ficou um creminho, você começa a acrescentar a farinha de trigo. Batedeiras profissionais que têm velocidade bem baixinha, você vai acrescentando 1 colher de sopa sem problema nenhum. Batedeira normal, você vai precisar colocar metade da farinha, bater essa metade de farinha, depois você vai e coloca a outra metade e bate. O ponto certo é quando ela começa a desgrudar da mão ou da batedeira, tá? Quem vai trabalhar com as mãos, amassar nas mãos, pode ser que precise de mais farinha. Por quê? Porque o calor das mãos, ele transmite para a massa, ela fica mais oleosa e há necessidade de mais farinha. Também vai depender da temperatura ambiente, tá certo? O ponto certo da massa, vocês vão ver a hora que eu for fazer o biscoito, eu mostro para vocês. Essa massa, depois de batida, você vai esticar. Eu estico num saquinho plástico, vocês vão ver como eu faço. Eu vou tirar a massa para vocês verem. Eu abro e levo à geladeira, no mínimo 1 hora, tá certo? Você pode fazer e deixar de um dia para o outro. Biscoito com a massa, quanto mais fica na geladeira, melhor é o resultado. A massa fica mais lisinha, o biscoito fica mais lisinho, mais bonitinho, ok? Então, nós estamos com o nosso mise en place pronto. O que é o mise en place, gente? É a separação de tudo que você precisa para uma receita. Quem vai trabalhar profissionalmente precisa ter este cuidado. Você já deixa tudo em cima da sua bancada para que na hora que você vai fazer a receita, você não tenha que parar algum procedimento, porque às vezes isso interfere. O forno tá ligado? Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso mise en place de hoje. Aqui nós temos os ovos que nós vamos fazer hoje. Não sei se dá para ver. Tá chovendo bastante aqui agora. Esses são os ovos que nós vamos aprender hoje, certo? Aqui eu tenho tudo que eu vou utilizar: o glacê para poder fazer os enfeites, o papel alumínio,
tudo separado aqui na minha bancada, ok? Eu tô acostumada a virar a câmera, gente. Essa não dá pra virar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a massa, antes eu vou pôr esse glacê na geladeira, para que na hora de fazer ele esteja bem bonitinho. Vou pegar a massa aqui. Olha o que eu falei pra vocês. Eu pego um saquinho daqueles normais, esses de rolinho, tá? Coloco minha massa nele. Pego um rolinho, qualquer forma que vocês utilizam para abrir massa e abro a massa, tá certo? Vai ficar uma textura de mais ou menos 5 milímetros, tá? De 5 para cima, para fazer os ovos. E essa daqui eu dividi a minha massa, essa que eu ensinei para vocês, em dois. E numa metade dessa massa, eu coloquei 2 colheres rasas de sobremesa de cacau 100%, ok? O cacau 100%, ele vai dar uma cor escura e um sabor. Eu gosto do sabor do cacau 100%. Vocês podem fazer com achocolatado? Pode fechar. Pode fechar. Vocês podem fazer com um achocolatado, só que vai ficar mais doce e talvez mais durinho, mais crocante, tá certo? Aqui, qual é o procedimento, qual é o segredo para você fazer o ovo de biscoito? A gente precisa ter uma forma, e no mercado eu não encontrei forma nenhuma de biscoito. Então eu pensei em como é que eu poderia fazer isso. Aí eu descobri essa forma. Essa é a forma Patti de fazer o ovo de biscoito, tá certo? Esse ovo de biscoito, olha, gente, pega uma folha de papel alumínio, amassa, você já vai dando a forma nela, tá? Você quer um ovo, então você vai fazer um formato, certo? Para ficar com uma parte reta, você pega e bate na bancada. Deixa a sua mão com o formato do ovinho para que não amasse a parte de cima. Você protege a parte de cima e deixa só a parte que fica na bancada é que vai ficar reta, certo? E nós vamos moldar o nosso ovinho, certo? Molde pronto. Aqui nós temos esse tamanho de molde. Eu fiz um molde para os ovos maiores, fiz moldes para vários ovos. O que eu aconselho vocês? Se vocês não forem comercializar eles em metade, se for fazer inteiro, faça as 2 metades na mesma forma, tá? Para que eles fiquem no mesmo formato, do mesmo tamanho, e aí eles casem, porque como a forma é feita de forma manual, artesanal, você não tem como garantir que uma forma vai ficar igual a outra, certo? Por mais que você tente casar, ó, se você for casar assim, não vai ficar legal, tá certo? Então faça em 2 vezes na mesma forma. Depois que você deu o formato de ovo, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de alumínio para envolver essa. Aqui
Eu consegui o formato do ovo de primeira, mas pode ser que você precise colocar mais papel aqui, que não deu o formato certo, preencher buraquinhos, não tem problema, tá? Você acrescenta, preenche tudo. Quando tiver tudo preenchidinho, vai ter vários pedacinhos de papel alumínio, você vem com a folha e cobre, tá certo? Tira a parte de baixo. Essa parte que vai para baixo você pode dispensar, mas cobre a sua forma para que fique tudo unido, tá? Essa vai ser sua forma, você vai poder reutilizar essa forma muitas vezes, ou toda, para fazer todos os seus ovos, tá certo? O que você precisa fazer para que você faça dessa forma? Mais um papelzinho. Esse aqui é o que vai manter o formato. Esse novo, este aqui é o que você vai descartar depois de você fazer o seu ovo, tá? Ficou sujo, você descarta. Não precisa descartar a forma inteira, tá certo? Você vai descartar apenas essa última folhinha de cobertura. O resto se mantém, ok? Então a gente amassa para ficar retinho, para quando a gente levar no forno, faz aqui o molde, você ajusta o seu molde. Obviamente essa é a parte de dentro do seu ovo, então não precisa ficar extremamente certinho, porque você vai dar o formato do ovo por cima, tá certo? Então, depois disso feito, eu venho aqui, abro. Você não vai ter como me ajudar como cameraman, porque ele só pega a parte de frente. Esse vídeo está sendo feito em caráter de emergência, porque eu tenho que ensinar minhas alunas e eu não estou conseguindo. Essa é a terceira vez que eu gravo essa aula, tá? Então eu vou repartir aqui, mostrar para vocês. Eu parti um pedaço que dê para envolver o meu ovo, certo? E vou cobrir o ovo. Peguei a massa na mão, cubro o ovo dessa forma. Ela vai partir? Vai partir, tá? Por isso a gente vai colocar em cima do móvel, porque a massa, principalmente quando toda massa de amanteigado, ela é bem delicada e ela racha, tá certo? Eu vou ensinar vocês, que é uma dificuldade essa câmera não estar virando, para eu poder ensinar vocês. Eu vou ver se eu faço aqui. Tá dando para pegar aqui a bancada. Então, olha, aqui eu cobri o ovo, dei uma ajustada nas rachaduras. Agora eu venho com uma faquinha, eu tiro esse excesso todo em volta do ovo. Eu não posso levantar a minha forma dessa forma sem tirar esse excesso, porque senão vai partir tudo, vai rachar tudo, ele vai se abrir, tá? Então eu tiro tudo e aí eu tenho ele aqui. Eu observo, olha, aqui falta um pedacinho, tá vendo? Uma massinha que ficou lá embaixo. Então a gente
preenche com um outro pedaço de massa. E o segredo aqui, qual é? É pegar um saquinho desses de congelado mesmo, colocar sobre o ovo, tá? E alisar a massa utilizando este saquinho, tá? A gente vai fazer, gente, é uma força externa, é uma força que não é força, porque se eu puser força, olha, eu faço um furo na minha massa, e não é isso que eu quero. Então, é uma força para alisar apenas, tá certo? Acerto aqui. Eu acerto o meu ovo todo, tá? Eu quero fazer rápido aqui para vocês, não ficar um vídeo muito longo, porque essa aula é extensa, se você vai ensinar o passo a passo. E eu acho o passo a passo extremamente importante, tá? Editar esse vídeo não é uma boa. Aqui, o que nós vamos ter que fazer? Se você reparar, a massa cobre o alumínio e abraça o alumínio. Se você levar abraçar dessa forma, você não vai conseguir tirar o alumínio sem quebrar todo o seu ovo, tá? Eu fiz muitos testes e eu sei disso porque eu vivi isso. Eu não consegui tirar, quebrei os meus ovos, olha, eles quebram inteiros, tá, gente? Quebra mesmo. Então, aqui a gente vai fazer um cortezinho para cima desse local, na lateral inteira do ovo, procurando deixar o mais retinho possível, tá? Porque se você for casar depois esse ovinho com outro, se ele tiver retinho, é melhor. Obviamente, nesse ponto, como é um biscoito, é um ovo de biscoito, quando você for casar essa massa, você vai precisar colar ou com o glacê real ou com o chocolate, tá? E aí, isso vai deixar uma marquinha. E para tirar uma marquinha, gente, é só fazer aquele, faz a colagem e depois faz aquele zigue-zague nesse ponto, né? Então, olha, nós temos o nosso ovo de biscoito. Ele vai assim pro forno, tá? Se você não for colocar imediatamente no forno, se você não utilizar isso imediatamente, nossa, deu zoom, que eu nem sei como. Ai, gente. Se não utilizar imediatamente no forno, você pode deve deixar na geladeira. Gente, perdão. Desculpa. Soltou, é a manteiga. É a manteiga, gente. Ai, Senhor. Eu vou tirar do forno. Então, esse aqui vai para a geladeira. Ou ele entra no forno. O meu forno já tá quente. Eu vou pegar aqui. Ai, o que eu fiz? Olha. Esses eu já retirei, acabei de retirar do forno. Vou mostrar para vocês como é que eu levei ao forno. Tá? Olha, eu levei eles ao forno em cima da própria grade, tá? Por quê? Porque eu acho que o alumínio, para ele pegar mais o calor, ele precisa disso. Dá pra ver? Esses daqui eu fiz com a massa de chocolate.
Gente, quando eles saem do forno, eles ainda estão moles, tá? A gente não pode mexer com eles nesse momento. Nós vamos deixar esses ovos secarem, tá certo? Eles vão esfriar em cima da grade, tá? Biscoito em cima da grade para não dar umidade, tá certo? Olha, eles estão prontos. Nós vamos deixar eles esfriando alguns minutinhos. Vamos ver se eu consigo. Não foi tirado daqui, né? Se eu consigo passar para vocês ainda como é que se tira o ovo do alumínio. Então, essa parte terminada, o que a gente pode fazer com esses ovos de biscoito? Eles precisam, para eles se manterem unidos, porque é muito delicado, gente, biscoito parte, ainda mais amanteigado, porque o amanteigado tem aquela consistência de derreter, né, na boca da gente. Então, o chocolate, ele é uma maneira de você dar uma estabilidade maior para o seu biscoito, tá certo? Esse aqui eu fiz como se ele fosse um ninho, tá? Por quê? Qual é a ideia do ninho? É você colocar ovinhos, tá? Você faz um ninho e coloca ovinhos. Esses ovinhos eu fiz de chocolate, mas você pode fazer ovinhos de biscoito. Para esse daqui, na próxima aula, eu vou ensinar a fazer a modelagem dos biscoitos para Páscoa e eu vou ensinar a fazer os ovinhos para colocar nesse ninho que a gente fez, tá? Fica bem interessante fazer o ninho. Ou dá para você fazer os enfeites com o glacê real. Uma coisa mais descontraída, mais colorida, com as corzinhas de Páscoa. Aqui eu coloquei um biscoitinho, tá vendo? Cortado em formato de coelhinho, em cima do ovo. Vocês podem escolher também um biscoitinho e uma decoração. Eu trabalho com biscoitos e doces, mas nunca me empenhei muito em fazer decoração de biscoito, porque para mim é uma coisa que leva muito tempo e eu tenho uma produção que eu já tenho o meu tempo muito ocupado com produção de biscoito. Então, não é o meu forte fazer decorações, vocês vão reparar, não é mesmo? Esse aqui eu coloquei o chocolate branco por cima e fiz uns detalhes com glacê real, tá certo? Eu pincelei o chocolate branco, usei um pincel, pincelei e depois fiz as decorações. Aqui dentro eu também coloquei chocolate, tá? Para dar maior estabilidade e um sabor gostoso, gente. Porque o biscoito com chocolate, ele fica sensacional. Isso é o diferencial desses ovos. Então, vocês coloquem chocolate derretido dentro dos ovos, como eu coloquei naquele, para manter estabilidade. Seja como você quiser fazer o seu ovo, tá certo? Aqui você tem as decorações, mais decorações que você pode fazer. Aqui usando uma cor só de glacê, tá certo? Aqui o chocolate escurinho com a rendinha é outra opção para você vender esses ovinhos, tá certo? Se você quiser fazer a metade virada, sim, você vende ele dessa forma. Fica bonitinho. São opções que você tem
para vender esse tipo de ovinhos biscoito. Tá vendo? Fica bem delicadinho, fica uma coisa bem bonitinha e interessante, diferente, né? Para aquelas pessoas que procuram novidades, isso é sensacional. Então eu vou ver, tá bem quente ainda, gente. Não é nessa hora que se tira. Pode ser que eu parta todinho meu ovo na frente de vocês. Por quê? Porque não é a hora certa de tirar. Ele tem que estar frio. E quando ele estiver frio, você vai apertar o papel alumínio, tá? Você aperta para soltar. Você fez uma forma fofinha, então você consegue apertar aqui. Você aperta a volta toda, certo? Para soltar ela ela já tá solta. Aí com jeitinho você tira, ok? Deu certo. Tá certo? Aí pronto, você tem um ovinho de biscoito que pode ser decorado da forma como você quiser. Você você faz as decorações, faz ele como um ninho. Aqui o chocolate branco, você faz um ninho branco, tá? Então aí é usar a criatividade. Quem faz biscoitos decorados já vai ter muita facilidade de decorar e fazer verdadeiras obras de arte nesses ovos e apresentar algo bem diferente para a Páscoa. Não esquecendo que, se você for fazer um ninho, o chocolate daqui já basta. Mas se você não for fazer ninho e for trabalhar a casquinha de fora com decoração, passe chocolate derretido aqui dentro, tá? Eu aconselho a passar o chocolate nobre e não a cobertura. E lembrando que o chocolate nobre precisa da temperagem, gente. Quem é minha aluna já aprendeu tudo isso no curso, tá? Então, não deixem de passar o chocolate para fazer a temperagem aqui e com a temperagem. Se for usar a cobertura, não precisa de temperagem, mas o sabor não vai ser o mesmo. Pode utilizar, quem não quiser e não tiver facilidade de trabalhar com chocolate, use a cobertura e faça um ovinho bem legal, tá? Eu mostrei as possibilidades para vocês, espero que vocês façam e consigam, com isso, incrementar as vendas de Páscoa de vocês. Esse vídeo era um vídeo exclusivo para as minhas alunas, elas pagaram pelo curso e eu não estou conseguindo fazer da forma como eu sempre fiz no grupo de estudos do Facebook, porque eu tenho a Família Patisserie, onde eu dou um clube culinário, e tem o curso de confeitaria, que eu também é um curso profissionalizante de confeitaria, onde eu ensino tudo, tá? Então, nesse curso é todo dado no Facebook. Essa aula provavelmente vai ser aberta e pública, então eu agradeço a companhia de vocês. Se vocês acharam que essa minha aula foi legal, por favor, curtam a página, compartilhem com seus amigos, deixe o seu joinha. É o meu primeiro vídeo e isso vai me ajudar muito. E eu agradeço e espero que Deus retorne para vocês tudo em dobro, certo? Esses ovos, numa aula presencial hoje, está sendo cobrado em torno de R$600 a aula para ensinar o segredo desses ovos, que eu acabei de passar para vocês, tá certo? Beijos nos corações, uma feliz Páscoa para todo mundo, que a paz reine na família de vocês, que
vocês tenham Deus dentro do coração de vocês, porque esse mundo está precisando muito de amor. É amor que a gente precisa, gente. O amor precisa ser disseminado no mundo. Tem muita raiva, tem muito ódio, tem muita inveja, muito rancor. Isso é ausência de amor. Quem ama não age dessa forma. Então, que o amor invada o coração de todo mundo e que essa Páscoa seja de harmonia e paz. Mesmo para aqueles que não acreditam, tenham outra religião. Eu acho que todas as religiões, elas nos tornam pessoas melhores. Então, seja de qual for a sua religião, com certeza o amor é algo transformador, tá certo? Beijos nos corações e até a próxima. Não deixa de dar um joinha. Beijos nos corações.